Hoje a gente vê cada vez mais empresas do mercado de energia querendo se posicionar nesse mercado, mas muitas vezes a gente percebe também uma ansiedade em entender assim por onde que eu começo, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar. Mobilidade elétrica ainda parece assim que é instalar um carregador e o veículo vai lá e vai carregar. Então aqui na Voltbras a gente tem um trabalho muito diferente de conseguir entender o projeto que a pessoa está estruturando e oferecer esse auxílio na modelagem para ela. Então, a gente brinca aqui que a gente costuma tratar como uma pirâmide, onde a base a gente começa com o posicionamento, então entendendo o que eu quero levar para o mercado, né? O que eu tenho de força na minha empresa hoje e que casa com o mercado de mobilidade para eu conseguir levar um serviço de qualidade para esse mercado. Então, eu quero ser um CPO, eu quero ser um IMSP, e aí a gente já tem as duas principais diferenças que a gente precisa definir antes de estruturar qualquer coisa, que é, eu quero deter os pontos, eu quero fazer um investimento nos meus pontos próprios e garantir a manutenção desses equipamentos, dar ali a instalação daquele ponto, se der algum problema eu vou lá garantir com que ele esteja sempre disponível para fazer uma recarga? Sim ou não? Eu tenho equipe para isso, eu precisaria terceirizar, eu já tenho dentro de casa, então aí a gente vai começando a casar as fortalezas que a gente tem no negócio atual com a mobilidade elétrica. Segundo ponto que geralmente a galera não pensa muito antes de dar esse passo, que é entender quem vai se comunicar com o usuário final. Quem que vai prestar suporte para ele? Quem que vai conseguir dar um atendimento caso ele não consiga iniciar uma recarga? Porque a gente também está num mercado que precisa de muita educação. Então, às vezes, ele não vai saber nem desbloquear o carregador. Ele precisa ter um WhatsApp ali que vai prestar esse suporte para ele. É uma estrutura que a gente tem que pensar e que a gente ajuda também os nossos clientes a estruturar. Segundo passo, eu como um IMSP, que é o E-Mobility Service Provider, eu sou a marca forte do mercado que tem como responsabilidade atrair motoristas para o meu carregador. Então, eu tenho uma estrutura de marketing pensada para isso? Como que eu vou comunicar? Qual que vai ser a minha estratégia de abrangência de pontos para que eu tenha cada vez mais pontos em locais distintos da cidade para que todo mundo veja a minha rede em algum momento e aí, né, tenha esse ímpeto de baixar o aplicativo, criar um cupom de desconto, numa primeira recarga, convidar ele a ter uma experiência conosco. Isso já foi pensado? Na maioria das vezes, não. Mas aqui dentro, não só nessa parte de processo comercial antes da gente escolher o software, né? A gente procura setar todos esses pontos para que a gente traga também alguns insights com base no que a gente tem de experiência e ajude os nossos clientes a montarem um negócio que de fato pare em pé, que tenha uma continuidade e uma projeção de longevidade muito interessante, porque para a gente também, como fornecedor de software, é o que mais influencia no nosso trabalho no dia a dia também. Com Agora no certeza, final né? eu... E eu acho que é legal esse gancho que você puxou, porque a Voltbras, mais do que um software, a gente se posiciona como um parceiro de negócio, né? Então hoje a gente tem uma equipe muito robusta, a gente fala sem medo que é a equipe técnica mais sofisticada aí, com mais robustez da América Latina, né? A gente tem mais da metade do nosso time são desenvolvedores, então são pessoas que estão ali trabalhando todos os dias na nossa tecnologia. É uma tecnologia proprietária que a gente construiu dentro de casa. Então a gente consegue avançar muito rápido também em melhoria, feedback, muito embasado também no que a gente vê no mercado e dos feedbacks do nosso cliente. E é legal também trazer o nosso time de sucesso ao cliente, né? Que a gente tem aí um time bem capacitado também para conseguir apoiar no processo tanto de implementação de um primeiro projeto, quanto também da questão de crescimento, né? No processo de growth, apoiando e entendendo essas estratégias. E é muito legal a gente puxar isso, porque a gente ainda recebe muitas pessoas pensando, poxa, mas qual que é o custo de vocês? Como que vocês cobram? Qual que é o valor? Como que eu faço isso? E é legal que a gente sempre tenta entender que o nosso processo é um pouco diferente. Primeiro, a gente precisa entender como esse cliente vai se posicionar, se esse cliente de fato quer entrar no ramo de mobilidade elétrica, se ele quer ser também uma marca forte, um MSP, né? Porque também a gente trabalha com a questão do white label, para depois sim a gente entender o posicionamento, começar a fazer conta, estruturação de payback, entender se o projeto para de pé, a gente apresentar a solução e posteriormente a isso a gente ter uma proposta comercial. E cabe muito salientar, né, que a nossa solução jamais vai inviabilizar um projeto, só vai inviabilizar se a gente não tiver um projeto bem montado. Então, por isso é muito importante a gente conseguir construir isso em conjunto para que o nosso
cliente tenha sucesso lá na ponta, ele cresça e a gente, consequentemente, cresça junto com ele. Exatamente. A gente sabe, a gente comunica para o mercado também que hoje a Voltibras ela é uma ferramenta robusta para quem já tem um projeto bem estruturado, para quem tem uma previsão de expansão de carregadores, né? A gente comenta ali que uma rede para ela iniciar, um projeto piloto, para fazer sentido, para a gente conseguir testar mercado, para a gente conseguir observar todas as questões que a gente precisa nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar ali com 10, 15 carregadores nesse primeiro momento, né? Então, a gente sabe que são nesses projetos que a gente atende melhor, né? E, obviamente, o custo é sempre uma fase muito importante, né, de planejar, de colocar ali na última linha, beleza, mas como é que o modelo financeiro vai fazer sentido? E a gente também, durante o nosso processo, a gente ajuda os nossos clientes a estruturarem isso, porque se não fizer sentido para eles, também não vai fazer sentido para a gente, né? Então, assim, a gente tem essa confiança, porque até hoje, de todos os clientes que a gente atendeu, os que estão na nossa base, os que optaram por não seguir com a gente, a questão é que o modelo de negócio é o que influencia na viabilidade ou não. O nosso software, a nossa tecnologia, ela vai conseguir permitir com que ele coloque isso na rua. Então, quando a gente vê assim, poxa, o software não está cabendo, vamos olhar para o projeto, porque a gente tem mais de 40 clientes, não só no Brasil, como na América Latina, em que a conta fecha. Sim. Às vezes falta um pouco de carregador, às vezes a visão de expansão não está correta, às vezes as médias de carregamento que ele está usando não estão bem alinhadas, e aí isso a gente traz muita informação e conhecimento de mercado também, para que ele tenha informações assertivas, né? Porque mobilidade elétrica é novo para todo mundo. Então, assim, quanto faz de média um carregador AC dentro de um shopping center? A gente sabe, né? Então, esses dias eu brinquei numa negociação que a gente estava debatendo sobre preço, e eu falei assim, cara, quanto que custa tu contratar no teu dia zero um funcionário com experiência e conhecimento em mobilidade elétrica, que consiga guiar a tua expansão, a tua estratégia, o teu posicionamento? O cara ficou pensando assim, não chegou numa resposta, e aí eu falei o valor da negociação que a gente estava fazendo, eu perguntei, é mais ou menos do que isso? Ele falou, não, é mais, com certeza é mais. Eu falei, é exatamente isso que a gente está te oferecendo. Não somente a tecnologia, mas também essa estrutura de apoio no teu negócio com a área de sucesso do cliente, que vai ter uma pessoa dedicada para a tua conta, que vai te ajudar a guiar esses caminhos da melhor maneira possível. Sim. Isso é importante você falar também, Eren, que assim, é um mercado muito novo ainda, né? É um mercado que está crescendo, é um mercado que está se desenvolvendo a todo dia. A gente já está aí há 6 anos no mercado e a gente ainda aprende muita coisa todos os dias, né? Então, a gente imagina para as pessoas que estão entrando nesse mercado o quanto de desafio que essas pessoas vão ter, né? Então, por essa nossa robustez, da gente já estar aí em 7 países, já estar em boa parte da América Latina, por ser a primeira empresa no Brasil a cobrar recarga, né? Quando tudo lá era mato, ninguém pensava nisso, a gente já se posicionou e já estruturamos uma solução para cobrar recarga. É bem importante essa parte que a gente realmente não é só um software, a gente apoia no desenvolvimento e no crescimento do negócio. Então, o conhecimento que a gente tem aqui, a gente até brinca que é ouro, né? Porque é difícil encontrar esse conhecimento no mercado, porque é um mercado muito novo. Então, é bem importante a gente conseguir dar esse direcionamento e, de fato, apoiar os nossos clientes nesse crescimento, né? Perfeito.